Ótimo. Bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de agosto de 2023. E nesse horário, nós estudamos a obra O Livro dos Espíritos, né? Publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Hoje nós vamos começar a estudar a questão 373, 373. Mas antes de nós começarmos, eu vou pedir à nossa amiga Carmen. Carmen, por favor, você pode fazer a nossa prece de abertura? Então, Senhor, estamos aqui novamente para uma nova semana de estudos, de entendimento, de conhecimento. Pedimos a sua bênção, pedimos a sua proteção, que nos dilate o entendimento, que possamos aprender, que possamos realizar todos esses conhecimentos que estamos agregando na nossa jornada evolutiva. Agradecemos à Casa de Francisco por mais essa oportunidade e pedimos a permissão para iniciarmos o primeiro estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos, questão 373. Então, vamos aqui na pergunta que Kardec vai fazer aos espíritos. Qual será o mérito da existência de seres que, como cretinos, falamos isso semana passada, era esse o vocabulário, esses eram os termos usados, tá? Porque era assim que a ciência via, como cretinos, idiotas, a ciência via assim. Pessoas com essas deficiências mentais tinham esses nomes, né? A cretinice, né? Os cretinos idiotas e outros nomes. Com o passar do tempo, a ciência foi mudando isso e passou a chamar o quê? Deficientes. São os nossos irmãos deficientes. Aí tem, dentro das deficiências, tem vários tipos. Tem o autismo, tem a síndrome de Down, tem a paralisia cerebral, tem outros, né? Mas a gente chama de deficiente. Então, aqui, qual será o mérito da existência de seres que, como os deficientes... Cretinos, que horror, né? Era assim que a ciência chamava, né? Que, como os deficientes, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados para progredir, né? Então, era dessa forma que eles viam. E aí, Kardec, os espíritos amigos, vão dar a seguinte resposta. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. Mas aí, a gente tem que parar e tomar cuidado para não generalizar, tá? Porque não significa que todo companheiro que tem uma deficiência seja uma expiação. Nós já vimos aqui que a Ivone mesmo, se eu não me engano, foi a Ivone, foi no Estudo dos Livros Espíritos, que tem gradações, não é? Que pode ser, deixa eu ver se até nesse caderno aqui ou é no outro, meus cadernos, é tanto caderno que eu estou perdendo, que ele diz que pode ser uma instrução, uma prova, uma expiação, e tem mais um item que eu não me lembro bem qual era. Eu sei que é instrução, prova, expiação, e tinha mais uma que eu não me lembro bem qual era. Então, não seria evolução? Evolução? Não me lembro. Eu sei que eu tinha expiação, prova, instrução. Mas tinha mais um que eu não me lembro bem qual era o nome. Então, pode ser o espírito que pediu para passar por essa aprovação,
por essa prova, como nós já vimos o espírito que queria passar pela prova de ser um morador de rua, lembra? Que nós trouxemos esse caso. Olha o Marcel no mundo do leito número 4, com graves deficiências, lembra? E ele veio para dar uma lição de como bem sofrer. Então, inclusive, ele pede ao médico que à noite ministrasse a ele calmantes, ou melhor, anestésicos mais fortes. E o médico dizia, eu não posso dar, porque as dores eram intensas. E o médico dizia assim, eu não posso dar mais anestésico que eu já dou para você, senão eu posso matá-lo. Ele disse, não, sabe o que é? É que à noite, como eu sinto muita dor, eu acabo gemendo muito alto. E eu atrapalho o sono das pessoas. Olha para isso! Ele sentindo dores terríveis e preocupado que o gemido dele não deixasse as pessoas dormirem, os outros pacientes dormirem bem. Ora, se você, quando tiver com uma dor intensa, vai estar preocupado se o outro não vai estar dormindo bem com o seu gemido, não é? Essa era a preocupação dele. Por isso que ele queria remédio mais forte. Não era para aliviar a dor porque estava cansado de sentir dor. Era para não atrapalhar o outro. Então, ele diz que a prova dele, no livro Céu Interno, né? A prova dele era ensinar, naquela encarnação, as pessoas a sofrer com resignação. Então, olha só, é aí uma instrução. Então, os amigos espirituais utilizam isso para ensinar. O espírito pode pedir uma prova difícil para ele dar um salto de qualidade evolutivo, ou pode ser expiação mesmo, ou vamos dizer que seja um processo obsessivo, né? A gente não sabe. Então, eu sei que eram 4 itens, eu não me lembro. Esse foi do estudo da Ivone Pereira, o caderninho da Ivone está em casa. Então, ele falava sobre isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Então, ele diz aqui, porque o Kardec falou, qual será o mérito da existência de seres como os deficientes, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapazes de progredir? É uma pergunta muito assim, cheia com certos preconceitos, né? Mas porque aquela época era visto assim. Porque nós sabemos hoje que os nossos irmãos deficientes podem fazer o bem, sim. Quantos trabalham, dependendo do grau da deficiência, não é? Nós temos companheiros autistas com síndrome de Down que trabalham, estudam. Então, olha como ele diz aqui, não podendo fazer o bem nem o mal. E com uma pergunta muito estrita. Parece que o deficiente, quem assistiu ao campeonato de natação paralímpica, espetáculo, não podendo fazer o bem. Então, como ele faz a pergunta, e quando a gente fala que a pergunta é baseada na forma como até as pessoas do século XIX viam. Olha, gente, esse livro aqui, a segunda edição do Livro dos Espíritos, foi publicado em 1860. 1860. Em 1940, em 1941, 1942, na Alemanha, o preconceito era grande, depois a gente até vai, acho que na quarta-feira vai falar sobre isso. Pessoas com deficiências eram levadas à câmara de gás, porque eram consideradas impuras, incapazes, não é? E hoje em dia, e nós temos, falei com vocês, também na década de 50, pessoas que tinham filhos deficientes escondiam, né? Colocavam no porão, se eram ricas, mandavam lá morar numa casa de veraneio, lá no interior, como eu falei para vocês, da família real inglesa, da década de 60, poderosíssima família americana, fazia lobotomia, essas coisas, porque
que consideravam vergonha, consideravam uma fraqueza, uma falha, uma impureza. Isso no século XX. Se a gente for olhar com um olhar mais, uma lupa maior, mais poderosa, a gente vai ver que no século XXI, em 2023, a gente ainda vai encontrar pessoas que, se tiverem um filho deficiente, elas, entendeu? Não enxergam com bons olhos a presença de uma pessoa deficiente na família. Nós sabemos que o preconceito existe e muito, né? E muito ainda. Imagina em 1860, da publicação da segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, a pergunta de Kardec é bem dentro do contexto de uma sociedade de meados do século XIX, né? De meados do século XIX. Qual é a pergunta? Qual será o mérito da existência? Quer dizer, é a pergunta: o que tem que fazer de importante? A pergunta é essa. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, o termo científico da época, não podendo fazer o bem nem o mal. Então, já é dado a eles um título de incapazes. E se acham incapacitados de progredir. Entendeu? O contexto da época altamente preconceituoso. Mas a gente tem que entender que era assim. Era assim que se via. Então, nós não podemos julgar ou com ignorância, não. Você não pode, com os olhos de hoje, com o conhecimento de hoje, analisar uma outra sociedade. Você tem que se colocar dentro daquela sociedade no contexto daquela época. Era assim, era visto. E Kardec era um homem de ciência, seguia a ciência da época. Entendeu? Então, eles dizem, é uma expiação. Mas aí vem o nosso caso, para alguns só, para alguns. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. Então, alguns, no caso de uma expiação, tanto que ele bota aqui expiação, é um estacionamento temporário, porque a gente sabe muito bem que se a pessoa está encarnada, aquela encarnação. Vai durar 30 anos, 40 anos, é temporário. O espírito temporariamente ficará, depois desencarna e vai para o plano espiritual e a vida continua. Eu trouxe aqui um livro, fica aqui, A Imensidão dos Sentidos. Eu acredito que vocês conheçam esse livro, A Imensidão dos Sentidos, né? É do Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, tá? No livro A Imensidão dos Sentidos, tem um capítulo chamado Capacidade Ignorada. Capacidade ignorada. Nesse capítulo Capacidade Ignorada, é aqui no 5º parágrafo, o Hamed vai dizer assim: os desequilíbrios da mente fazem com que ela perca temporariamente o governo de si mesma, permitindo que os tênues tecidos do corpo espiritual, quer dizer, os delicados tecidos, os sutis tecidos do corpo espiritual, se perturbem. Então, o desequilíbrio da mente
leva à perturbação do perispírito, é isso que ele está querendo dizer, né? Desorganizem-se, quer dizer, se perturbem, desorganizem-se, moldando-se em condições anormais. A verdadeira localização dos distúrbios mentais raramente se encontra no vaso fisiológico. Tá? Então, a verdadeira localização dos desequilíbrios, dos distúrbios mentais, raramente se encontra no corpo físico, o que ele está isso dizendo, mas quase sempre do corpo perispiritual, em virtude das deficiências mentais e ou emocionais cultivadas a longo prazo pela criatura em desalinho. Então, o espírito, entrando em desequilíbrio por causa de atitudes equivocadas, acabam afetando o quê? O corpo físico, o perispírito. E, com o tempo, vai afetar os órgãos. Por isso que o corpo é o mataburrão do espírito. Aí ele vai dizer aqui, portanto, é no corpo astral, no perispírito, que se encontra a mente onde tudo se imprime e se fixa incondicionalmente. Então, podemos dizer, portanto, é no corpo astral que se encontra o corpo mental, né? Onde tudo se imprime e se fixa incondicionalmente. Então, ele traz para a gente, nesse capítulo, capacidade ignorada, tá? Muito interessante, capacidade ignorada, esse capítulo do livro Imansidão dos Sentidos. Aí vamos agora à questão 373A. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que seja interessante para acrescentar aqui. 373A. Aí Kardec continua, né? Porque esse capítulo, esse item do Livro dos Espíritos, vai tratar de idiotismo e loucura, né? Então, na 373A, Kardec pergunta: pode assim o corpo de um idiota, novamente, vamos lá, lembrando que eram termos da ciência da época, então vamos falar deficiente, né? Pode assim o corpo de um deficiente, pode ser deficiente físico, deficiente mental, conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Então, pode o corpo de um deficiente ter um espírito. Aí, novamente, a gente entra daquela ideia, né, da época, que eles ainda não tinham entendimento de que eu sou um espírito. Então, parece duas coisas separadas, né? Conter um espírito, o corpo conter um espírito. É porque é difícil as pessoas entenderem que são espíritos, né? Então, ele quer saber isso. Se pode, se uma pessoa deficiente, espírito de um deficiente, que é espírito que habita um corpo que tem certa deficiência, ter sido um espírito muito inteligente em outra vida. Antes da gente ler a resposta, vamos pegar o Livro dos Médiuns. Eu esqueci de falar, né, gente? Desculpe. Livro dos Médiuns, questão 223, item 19. Vamos lá. Livro dos Médiuns, vou dar um minutinho aí para todo mundo. Está na parte segunda, capítulo 19, do papel dos médiuns às comunicações espíritas. 223, item 19. Isso, 19, eu deixei marcadinho aí. 223, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. 19º, item. Eu esqueci de falar com vocês. E deixa o livro dos médiuns aí, que depois, na aula da Ivone, a gente vai sempre usar. Lembrando-se, toda vez que nós formos estudar, é sempre bom deixar Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênesis, sempre na mesma mesinha onde a gente vai fazer o estudo. O Pentateuco, né? O livro O Céu e o Inferno é mais raro a gente usar, mas normalmente Gênesis, Evangelho, Livro dos Espíritos, a gente usa. É sempre bom deixar aí do lado. Então, eu acho que todo mundo já achou, né? 203, ela tem aqui nos subitens, né? Eu vou no subitem 19.
Nesse subitem, Kardec pergunta: poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Então, ele diz, um médium muito pouco inteligente. Vamos levar para a questão dos nossos irmãos que têm uma certa deficiência, que ele usa aqui o advérbio, né? Muito pouco inteligente. Percebeu? Porque ele poderia dizer, poderia um médium pouco inteligente, mas ele usou o advérbio de intensidade. Ele botou muito pouco inteligente. Ele está querendo caracterizar, não é? Transmitir comunicações de ordem elevada? E os espíritos dizem, sim, sim. Pela mesma razão, porque o médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida. Então, olha só como é interessante aqui. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, muito pouco inteligente, não é? Que instrumento é esse? O cérebro, é o órgão. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem a mão. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos, o espírito prefere um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Percebeu? Menos obstáculos materiais. Então, os espíritos, é lógico, se puderem escolher entre um médium que tenha organização, né, mental, do sistema nervoso, tudo maravilha, eu acho que ele vai preferir do que escolher um médium que tem alguma lesão no órgão, no cérebro, não é? Tem alguma deficiência intelectual. Agora, se ele não tiver outro para escolher, é aquele que vai. Não é isso que ele está dizendo aqui. Acresce outra consideração. O idiota, olha como ele estava falando mesmo sobre isso. Quando ele falou lá em cima, muito pouco inteligente, ele está falando dos deficientes, sim. Tanto que aqui embaixo ele vai usar a palavra idiota, a palavra que era usada pelos médicos naquela época. O idiota, que é o nosso irmão deficiente, muitas vezes socorre pela imperfeição de seus órgãos. Ele só tem a deficiência porque o órgão tem uma deficiência, tem uma lesão. Só por causa disso. Podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que o julguem. Pode ser mais adiantado do que o instrutor, até do que o instrutor espiritual. Pode ser, na questão da inteligência, ter sido um gênio. Entendeu? Pode ter sido um Einstein. Pode ter sido um Sócrates, um desses aí do passado. É o Oppenheimer, né? Pode ter sido desse, um gênio desse. Pode ter sido. Aquele que ficou na cadeira. Stephen Hawking, né? Então, pode ter sido um desses, um gênio, né? Thomas Edison, pode ter sido, tranquilamente. Porque, no caso, é só o cérebro que está com a lesão. Espírito não tem lesão. Né? Aí ele diz aqui, tens a prova disso em certas evocações de idiotas ou deficientes mortos ou vivos. Então, de repente, uma pessoa que está com uma paralisia cerebral encarnada, num desdobramento, ela pode ter uma comunicação. E você vai ter a surpresa, como nós já tivemos lá. Surpresa não, o companheiro veio. Ele estava dormindo.
Ele deu uma deficiência, ele deu uma comunicação, entendeu? Mas ele estava em desdobramento sonoro. E ele era um companheiro daquele Instituto Maria de Lourdes, que veio à reunião. Né? Então, diz aqui, nota, tem uma notinha de Allan Kardec. Este é um fato que a experiência comprova. Como nós já tivemos também uma comunicação de uma companheira que ela não tinha deficiência. Ela estava, no momento, numa depressão terrível. Terrível, já tinha tentado se suicidar várias vezes, ela morava na Zona Sul, estava dormindo sob efeito de fortíssimos calmantes, fortíssimos. E ela deu a comunicação. E contou o caso dela, entendeu? Ela estava adormecida no quarto dela, né? A janela já tinha sido gradeada, que ela morava, se eu não me engano, na zona ali, o Botafogo, Flamengo, janela gradeada, para evitar que ela pulasse, porque ela já tinha tentado antes. Então a família botou uma grade da janela. Teve um hoje, que estava no Pinel, internado no Pinel, dormia amarrado, e ele deu comunicação. Entendeu? Então, comunicação, ela estava tentando se suicidar, se jogando. Então, a família, e ela estava sob efeito de fortíssimos calmantes. Rose, Oi, fale, Vera. eu me lembro do meu irmão. Você lembra? Lembra. Meu irmão estava em coma no Hospital Souza Aguiar. Lembra. Ele foi à nossa mesa e se comunicou. Uma comunicação fantástica, né, Verinha? Eu não estava nesse dia, mas ele eu não. Você me ligou para dizer, para contar. Eu estava em casa porque ele já estava. Não, essa foi. Não. Essa, quando ele estava encarnado. Então, mas ele outro desencarnado. ele já deu desencarnado também. Mas ele estava desencarnado, estava em coma lá no Souza Aguiar, e eu não estava, e ele procurou Dona Rose, Dona Rose, pela mediunidade de Eloá. Então, isso, eu lembro. Foi muito interessante, porque ele estava em coma, né? Aí, depois que ele desencarnou, ele foi de novo. Aí sim, é que eu disse, essa eu não esqueci nunca. Essa foi fantástica. Essa foi fantástica, né? Maravilhoso. Ô, doutrina abençoada. Meu filho, é uma coisa assim maravilhosa, né? E a gente fica com essas lembranças. Essa dele eu nunca mais esqueci. Foi esse momento de muita beleza, de muita luz, né? Eu nunca esqueci, porque a doutrina nos proporciona a reunião com aqueles que nós não podemos. Apesar de vocês estarem, a gente sabe a história, né? Juntos, encarnados, nunca teve essa intimidade que teve na outra, depois de desencarnar. Né? Aquela coisa do espírito imortal, livre do corpo físico, reconhecer as bobagens que a gente muitas vezes faz quando está encarnada, a tal das pinguinhas, né? As pinguinhas, picuinhas que a gente tem, e que, às vezes, impedem a gente de fazer esse grande abraço. Exatamente. É uma oportunidade de uma reconciliação, de uma coisa que nunca estava fora do pino, né? Exatamente. Porque a gente falava as mesmas coisas com palavras diferentes e brigava o tempo todo. E falando as mesmas coisas. Exatamente. E foi assim, livre do corpo físico. Uma oportunidade assim que. Aquela coisa não tem valor nenhuma, né? Maravilhosa. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já assisti. Realmente nunca mais esqueci esse tipo de coisa. São momentos que a gente guarda para si e não esquece nunca mais, né? E agradecemos a nossa irmã Eloá, que foi o instrumento desses 2 momentos belíssimos, né, que nos ensinou todos. Então, a gente está sempre aprendendo. Então, diz aqui, né? Por muitas vezes temos evocado os deficientes que han dado patentes provas de identidade e responderam com muita sensatez
e mesmo de modo superior. Esse estado é uma... Olha a palavra punição. Já sabe o que é uma punição? É um processo educativo, né? Para o espírito, que sofre com o constrangimento em que se vê. Um médium deficiente pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos do que se suponha. Eu trouxe aqui, como não devia deixar de ser, eu fui ler o texto e vi que o texto era muito bom. Porque ele cita aqui, Revista Espírita, julho de 1860, sobre frenologia e fisiognomia. Então, eu fui pegar aqui o texto da Revista Espírita e eu vi assim, isso aqui vale a pena a gente conhecer. Não tanto sobre a fisiognomia, eu não me preocupo muito com isso, mas sim pela frenologia, porque a gente vai perceber como ela, essa ideia teve uma situação, causou uma situação muito difícil no nosso século XX. Então, vamos lá. Eu trouxe o texto aqui, uma parte do texto da Revista Espírita. Quem quiser anotar, anote, porque esse texto é muito importante, né? Eu vou até aqui rapidinho, só pedir a vocês um minuto, só porque eu gosto de deixar as coisas assim bem claras, né? Pela expressão, o termo que ele usou aqui. Não, faltou um Gzinho aqui. Só que ele fala sobre a frenologia e a fisiognomia. Eu vou falar sobre a frenologia, vai dar, mas vamos ver o sentido de fisiognomia, que está aqui no livro dos médiuns. Fisiognomia, ou simplesmente fisionomia do grego, natureza, julgamento e interpretação. É uma prática pseudocientífica onde se interpreta o caráter e personalidade de uma pessoa através da sua aparência, especialmente a cara, especialmente a face, né? É quase a mesma coisa da frenologia. Mas vamos ver o que o Kardec trouxe para a gente nessa Revista Espírita de julho de 1860. Ele vai dizer assim: das relações existentes entre o desenvolvimento do cérebro e a manifestação de certas faculdades, alguns sábios, lá do passado, concluíram que os órgãos cerebrais são a própria fonte das faculdades. Então, era assim que se acreditava, que era o cérebro que produzia as faculdades. Doutrina que não é outra senão a do materialismo, porque não acredita na presença do espírito, né? Porquanto tende a negação do princípio inteligente estranho à matéria. Consequentemente, faz do homem, essa doutrina, uma máquina, né? Sem livre-arbítrio e sem responsabilidade. Eu fiz isso, eu sou assim, porque o meu cérebro é assim, e acabou. Eu dei azar, né? Eu dei azar de ter nascido assim, então eu não sou responsável pelas minhas atitudes. Chega a essa conclusão, né? Porque aí não tem Deus, não tem nada, é a natureza, e a natureza, na hora que formou esse corpo, surgiu assim. Acabou. Essa doutrina. Aí ele diz aqui, já que sempre o homem poderia atribuir seus erros à sua organização, seria injustiça puni-lo por faltas que não teria dependido dele cometer. Porque se ele nasceu assim, e não há uma razão, foi um erro da natureza, você vai culpar esse homem, não é? Ficamos abalados pelas consequências de semelhante teoria. E com razão. Devia-se, aí Kardec faz uma pergunta, devia-se, por isso, proscrever, quer dizer, extinguir, eliminar a frenologia? Aí, hoje, se fosse hoje, no dia atual, diria assim,
Porque Kardec pergunta, devia-se por isso prescrever, fazer acabar a frenologia? Se a pergunta fosse feita hoje, eu diria sim, sim, mas naquela época, essa ciência estava sendo adotada, era aceita. Então, para aquela época, para a ciência daquela época, essa pseudociência, a frenologia, era aceita pela academia. Era aceita pela academia. Então, Kardec dizia assim, não vamos prescrever, não vamos acabar com ela. Mas examinar o que nela poderia haver de verdadeiro ou de falso na maneira de encarar os fatos. Hoje, ela é considerada uma pseudociência, uma ciência que não tem crédito nenhum, entendeu? Mas naquela época, eles pensavam que havia alguma coisa boa. Então, ele não vai dizer para acabar. Ele vai dizer, não, pode ter alguma coisa boa aí, vamos analisar, entendeu? E isso há mais de 150 anos atrás, 150 anos atrás. Então, ele não vai dizer, né? Está no auge do negócio. Agora, para a gente, hoje, passado mais de 150 anos, aí a gente já tem uma visão diferente, né? A gente viu tudo, dizer, não, realmente, essa ciência... Mas, na época, ele não podia dizer isso. Então, devia-se, por isso, proscrever a frenologia? Ele vai dizer não. Então, eu trouxe aqui a definição de frenologia, para a gente entender o que é isso, tá? Frenologia é uma pseudociência, quer dizer, não é ciência, as pessoas pensavam que é, mas não é ciência. É uma pseudociência que envolve, olha só, a medição de saliências do crânio do homem para prever características mentais, determinar seus traços e caráter. Está lembrando a vocês alguma coisa? Essa pseudociência? Claro! 1940, a ascensão do nazismo. Isso é uma ciência de 1840, por aí, entendeu? Quase a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer, 1840. Para 1940, são 100 anos. E ela foi adotada. Então, eles acreditavam que você podia ver, determinar o caráter da pessoa, né? E as suas características mentais, porque lá no cérebro dele tinham algumas, como ele chama aqui, né? Saliências do crânio do homem. Então, por algumas saliências no crânio, vai que ele sofreu traumatismo craniano. Caiu, bateu, rachou, mas não teve nenhuma lesão. Mas como ele tem o cérebro, o crânio aperta, pronto, você já dizia. Entendeu? Ia determinar o caráter da pessoa. Olha só, aí ele vai dizer, continua aqui. Baseia-se no conceito de que o cérebro é um órgão da mente e que certas áreas do cérebro têm funções ou módulos específicos localizados. Então, eles achavam que o cérebro era o órgão que gerava a mente. Quando a gente sabe que a mente está no espírito. Então, medindo o crânio de uma pessoa, eles diziam se essa pessoa era boa, não era boa, era de raça elevada, não era, poderia ser um marginal, de tudo com a fita métrica. Entendeu? Continuando aqui. A frenologia foi a primeira das pseudociências médicas e antropológicas a surgir e a ditar a tendência que mais tarde constituiu o que chamamos de craniologia, muito usado pelos nazistas. Tá? Foi desenvolvida, aí a gente vai entender, olha como a coisa caminhou, por um médico alemão, chamado Franz Joseph Gell,
que viveu de 1758 a 1828. Então, por volta de 1820, ele criou essa pseudociência, a predologia, que mais tarde vai dar origem à craniologia. E depois, essa ciência foi consolidada e divulgada por vários colegas, entre os quais o mais importante foi Johann Spurzheim, outro médico alemão. Tá? As pesquisas de Gall se baseavam em preconceito comum na época, no século XIX, de que o grau de inteligência era relacionado ao tamanho do cérebro. Então, naquela época, no século XIX, por volta de 1850, 1830, 1840, 1850, se acreditava que o cérebro do homem, né, que a inteligência do homem estava relacionada ao tamanho do cérebro. Assim como a ciência daquela época acreditava que o homem negro só poderia desenvolver a sua inteligência até os 12, 13 anos. Que depois dos 12, 13 anos, o homem negro não desenvolvia, a inteligência dele não se desenvolvia mais. Ele tinha uma limitação na sua mente. Tudo que... Depois dos 12, 13 anos, o homem negro não aprendia mais nada. Entendeu? Daí tem aquele texto do Kardec na Obras Póstumas. Ele cita essa situação. E que foi acusado de preconceituoso. Mas não é o que a ciência daquela época prescrevia. E se você vai contra a ciência da sua época, contra os renomados cientistas que pesquisaram e chegaram a essa conclusão, você é um homem de ciência. Entendeu? A questão? Agora, quem é que vai derrubar isso? É a própria ciência. É a própria ciência, continuando a pesquisar, ela vai dizer, não, essa teoria aí não é válida. Então, a ciência vai derrubando essas teses esdrúxulas. E novas ideias estão aí. Quantas coisas que hoje a ciência diz que é correto, vamos lá, faça isso, amanhã serão derrubadas. Não era bem assim. Não era bem. Hoje os cientistas diziam isso. Mas não era isso. Eles estavam equivocados ou a teoria estava incompleta. Estava incompleta. E o próprio Allan Kardec, né? Eu vou pegar aqui rapidinho, só para a gente falar sobre isso. Eu sabia que eu ia acabar falando disso em algum momento, mas Revista Espírita, de 1865, Kardec, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, 1865, deixa eu ver aqui, se eu não tirei. Olha só. Kardec disse assim, o espiritismo não se afastará da verdade. Revista Espírita de 1865, o mês, deixa eu ver aqui, é o mês de fevereiro, se eu não estou enganado. Fevereiro de 1865 é um capítulo muito importante, quando Kardec ele está falando sobre da apreensão da morte. Então, ele vai dizer assim, é o penúltimo parágrafo desse capítulo, desse item, que ele diz assim, o espiritismo não se afastará da verdade e nada terá a temer das opiniões contraditórias, enquanto sua teoria científica e sua doutrina moral forem uma dedução dos fatos escrupulosos e conscientemente observados, sem preconceitos nem sistemas preconcebidos. É diante de uma observação mais completa que todas as teorias prematuras e aventurosas, surgidas na origem dos fenômenos espíritos modernos, cairão e vieram fundir-se na imponente unidade que hoje existe, e contra a qual só
e contra a qual só se atiram raras individualidades, que diminuem dia a dia. As lacunas que a teoria atual pode ainda conter encher-se-ão da mesma maneira. O Espiritismo está longe de haver dito a última palavra, para alguns que acham que disse, tá? Tem gente hoje que briga por causa disso. Quanto às suas consequências, mas é inamovível em sua base, porque é moral, porque está sentada nos fatos. Assim que os espíritas nada receiem, o futuro lhes pertence, e que deixem os adversários se debatendo sobre o aperto da verdade que os ofusca, porque toda denegação é impotente contra a evidência, que inevitavelmente triunfa pela mesma força das coisas. É uma questão de tempo, e neste século o tempo marcha a passos gigantes sob o impulso do progresso. Então, ele vai dizer aqui, né? Ele vai dizer aqui que a doutrina espírita ela está aberta. A ciência está aberta. Se hoje você tem dúvida, afirma alguma coisa, pode ser que amanhã isso mude. Assim também é com a doutrina espírita. E também, ele vai dizer também do livro A Gênese, de Allan Kardec, né, capítulo 1, isso é importante vocês anotarem, gente, item 55, o seguinte: o último caráter da revelação espírita, e que ressalta as próprias condições que lhe dão origem, é que, apoiando-se em fatos, ela é, e só pode ser, essencialmente progressiva. Então, não é o espírita que é progressivo. Né? Então, o pessoal diz assim, espírita progressista? Não, a doutrina que é progressista. Como todas as ciências de observação, por sua essência, a doutrina espírita se alinha com a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, em certa ordem de fatos, não pode contrariar a vontade de Deus, autor das leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas só destroem o que os homens edificaram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. O Espiritismo estabelece como princípio absoluto somente o que seja demonstrado por evidências, ou que seja deduzido, logicamente, da observação. Em contato com todos os ramos da economia social, aos quais oferece o apoio das próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, sejam de qualquer ordem, quando chega ao estado de verdades práticas e saiam do domínio da utopia, pois sem isso se aniquilariam, deixando de ser o que é, desmentiria a ordem e objetivo providencial. Avançando com o progresso, olha aí, o Espiritismo jamais será superado, pois se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. Então, a doutrina espírita, como eu falei de Kardec, essa teoria das crianças negras, né? E o desenvolvimento da mente do homem negro só iria até 12 anos, no máximo 13, dali para frente não avançaria, era o que a ciência aceitava naquela época. E aí Kardec aceita também. Mas ele diz aqui que se novas descobertas demonstrarem estar aquela teoria que o Espiritismo prega em erro, em um determinado ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Então, se a ciência diz que está errado, o que ele vai fazer? Muda. Então, a frenologia, ela aceita aquela época. Mas, a partir do momento que a ciência provou que a frenologia era uma pseudociência, o Espiritismo aceita essa teoria. Então, naquela época, depois já tem um outro livro, que eu não me lembro o nome bem, que também traz sobre isso, que eu achei muito importante falar sobre isso. Então, as pessoas dizem, nossa, como Kardec podia aceitar isso, que o caráter do homem era avaliado pelo tamanho do cérebro, como é que ele pode aceitar que o homem negro só se desenvolvia, né, até 12 anos, e ele vai falar, e em outros momentos também, sobre os selvagens indígenas, né, sobre a pouca evolução da raça negra, porque era o que a ciência daquela época pregava. Agora, a partir do momento que a ciência avança, progride, ela vai jogando tudo por terra.
Então, a doutrina vai citando as novas ideias. Então, ele vai continuar aqui. Muitos neurologistas importantes, como o francês Paul Broca, pai da antropologia, gastaram muito tempo tentando provar se isso era verdade. Então, esse Paul Broca, que foi um grande cientista francês, ficou lá muito tempo testando para ver se essa teoria do tamanho do cérebro tinha a ver com a questão moral de caráter. Então, até mais ou menos os anos 30, essa ideia era aceita, entendeu? Hoje, você vê como as coisas ficam da gente, tem muita gente que a gente vai trazer essas ideias da nossa cabeça, que diz assim, olha, aquele cara tem olho para aquele cara, ele tem uma cara de que não vale nada. Não é assim, ó? Não é? Agora, se tem o rosto bonitinho, às vezes aquele não vale nada. Mas a gente olha, né? Tem o rosto bonitinho, bem desenhadinho. Agora, se tem um rosto, né, a face um pouco distorcida, ou não é metricamente bonito, o que as pessoas falam? Não sei, não. Olha só que cara esquisito. A gente não diz isso? Vem daí. Vem dessas ideias mesmo. Vem dessas ideias, né? Então, quando Kardec faz essa pergunta, devia-se, por isso, proscrever a frenologia? Ele diz não, mas examinar o que nela poderia haver de verdadeiro ou de falso, na maneira de encarar os fatos. Por quê? Porque ele estava no meio disso. Em 1860, a ideia era plausível, era feita. Então, ele não vai dizer para aniquilar essa teoria, se ela ainda continuou durante muito tempo, até o início do século XX. Então, eles não vamos examinar, vamos analisar, né? Aí continua aqui. Ora, esse exame prova que as atribuições do cérebro em geral, e mesmo a localização das faculdades, podem conciliar-se perfeitamente com o espiritualismo mais severo, que nisso encontraria a explicação de certos fatos. Admitamos, por um instante, a título de hipótese, a existência de um órgão especial para o instinto musical. Suponhamos, além disso, como nos ensina a doutrina espírita, que o espírito, cuja existência é muito anterior ao seu corpo, reencarna com a faculdade musical muito desenvolvida. Esta se exercerá naturalmente sobre o órgão correspondente e estimulará o seu desenvolvimento. Com o exercício de um membro, aumenta o volume dos músculos. Como na infância o sistema ósseo oferece pouca resistência, o crânio sofre a influência do movimento expansivo da massa cerebral. Desse modo, o desenvolvimento do crânio é produzido pelo desenvolvimento do cérebro, assim como o desenvolvimento do cérebro o é pela faculdade. Então, conforme você vai desenvolvendo a sua inteligência, o seu cérebro também vai se aprimorando, vai crescendo. Falamos isso na outra aula. Os homens pré-históricos, aqueles primeiros primatas, tinham um cérebro pequeno, que ficava atrás da face. Conforme o homem foi desenvolvendo a inteligência, o cérebro foi mudando de tamanho, foi crescendo e foi subindo, né? A faculdade é a causa primeira, a inteligência é a causa primeira. O estado do cérebro é um efeito consecutivo. Sem a faculdade, o órgão não existiria, ou seria apenas rudimentar. Se o homem continuasse sem desenvolver a inteligência, o cérebro dele continuaria do mesmo tamanho. Quer ver um exemplo? Os animais, os macacos. Eles não continuaram do mesmo jeito? O macaco da pré-história do meu macaco de hoje, o cérebro dele continua do mesmo tamanho. Porque ele não exercitou a inteligência como um homem. Você não vai ver um macaco acendendo uma fogueira. Você não vai ver um macaco pegando uma tocha para levar para dentro da caverna para iluminar a caverna. Você não vai ver. Agora você vai ver o macaco correndo do fogo. Se pegar fogo, ele sai correndo. Porque é o instinto. Então, ali não tem desenvolvimento da inteligência.
É como ele fala uma vez num texto, o João de Barro, há milhões de anos, constrói a casa dele da mesma maneira. Da mesma maneira, do meu jeito. Entendeu? O homem também fazia a casinha dele de um jeito, mas depois foi mudando. E hoje nós temos um prédio de 60, 80 andares aí, né? E muito mais. Então, ele exerceu a inteligência, o animal não, né? Então, a faculdade é que vai levar a uma mudança na estrutura do nosso cérebro. E a inteligência é a faculdade. Tá? E não o cérebro que vai responder pela nossa inteligência. Cérebro grande, cérebro pequeno, cérebro assim, cérebro assim. Ah, por isso que a sua inteligência. Não, não, esse aqui tem o cérebro meio enviesado. Aí ele é deficiente mental. Aquele tem o cérebro meio assim. Não, não. Aí ele vai dizer, sem a faculdade o órgão não existiria. Ou seria apenas rudimentar. Sem a inteligência, o nosso cérebro seria como do primeiro homem que surgiu do planeta Terra. Encarada sob esse ponto de vista, a frenologia, que é essa ciência aí, da pseudociência, como se vê, nada tem de contrário à moral, porquanto deixa o homem toda a sua responsabilidade, cabendo-nos acreditar que esta teoria é, ao mesmo tempo, conforme a lógica de observação dos fatos. Aqui, ele diz, ela nada tem contrário à moral, só tem nesse ponto de vista. Né? Se disser que o caráter de um homem vai depender da forma do seu cérebro, né? Do seu crânio. Aí sim. Tá? Então, se você aceitar o cérebro da criatura como ele é, e não colocar nesse órgão a responsabilidade, aí tudo bem, porque não é mesmo, está no espírito, não está no órgão. Ou se você pensar o seguinte, que a faculdade vai sofrer um obstáculo se o cérebro tiver uma lesão, aí está certo, Porque o espírito pode ser inteligentíssimo, mas se o cérebro dele, o órgão, tiver defeito, ele não vai conseguir mostrar a inteligência dele. Como? Se o aparelho está danificado. Você tem um CD maravilhoso, uma música lindíssima. Aí vai botar no teu toca-CD lá, está quebrado. O CD lindíssimo não vai tocar. O CD continua sendo maravilhoso. Mas se você pegar um aparelho bom, ele vai tocar. Então, nesse sentido. Aí ele diz aqui, objetam com os casos bem conhecidos nos quais a influência do organismo sobre a manifestação das faculdades é incontestável. Como os da loucura e da idiotia, mas é fácil resolver a questão. Vêm-se todos os dias homens muito inteligentes, tornaram-se loucos. O que prova isto? Um homem muito forte pode quebrar a perna e não poderá mais andar. Vimos essa semana um rapaz que estava fazendo ginástica dentro da academia, o aparelho, rapaz forte, né? Bonitão, lá, caiu nas costas dele, ele teve uma lesão na coluna, não poderá mais andar. Né? Ora, a vontade de andar não está na perna, mas no cérebro, né? Quer dizer, nem no cérebro, está na mente. Esta vontade só é paralisada pela impossibilidade de mover a perna. No louco, o órgão que servia às manifestações do pensamento, estando avariado por uma causa física ou qualquer, o pensamento já não pode manifestar-se de maneira regular. Erra à torta e à direita, fazendo o que chamamos de extravagância, mas nem por isso deixa de existir em sua integridade. E a prova disso está em que, se o órgão for estabelecido, volta o pensamento original, como o movimento da perna, que é curada. Assim, o pensamento não está no cérebro, como não se encontra na calota craniana. O cérebro é o instrumento do pensamento, como ele é o instrumento da visão. E o crânio é a superfície sólida que se molda aos movimentos do instrumento. Se o instrumento for deteriorado, não ocorrerá manifestação. Exatamente como não se pode mais ver se perder um olho. Entretanto, por vezes acontece que a suspensão da livre manifestação do pensamento não se deve a uma causa acidental, como na loucura. A constituição primitiva dos órgãos pode oferecer ao espírito, desde o nascimento, um obstáculo do qual sua atividade não pode triunfar.
É o que acontece quando os órgãos são atrofiados ou apresentam uma resistência insuperável. Tal é o caso da idiotia. O espírito está como que aprisionado e sofre essa constrição, mas nem por isso deixa de pensar como espírito, do mesmo modo que o prisioneiro atrás das grades. Quer dizer, o espírito ele está ali, né, encarnado, num corpo com certas limitações. Ele não pode, quando encarnado, se manifestar satisfatoriamente. Mas quando ele está no desdobramento do sono, e ele, espírito, se liberta daquele corpo físico, aí ele pode se manifestar. E quando desencarna também. Isso mostra o quê? Que a inteligência não está no crânio, não está no cérebro, está na mente do espírito, está no espírito. Né? Agora, quando ele desperta e tem que viver encarnado num corpo com limitações, aí a sua comunicação está sujeita àquele corpo. Está sujeita àquele corpo. Então, ele vai dizer que o estudo das manifestações de espírito de pessoas vivas, encarnadas, pela evocação, lança uma grande luz sobre os fenômenos psicológicos. Isolar o espírito da matéria, quer dizer, afastar do espírito da matéria, prova-se pelos fatos que os órgãos não são a causa das faculdades, mas simples instrumentos com auxílio dos quais as faculdades se manifestam com maior ou menor liberdade ou precisão, que muitas vezes funcionam como abafadores que amortecem as manifestações, o que explica a maior liberdade do espírito, uma vez desprendido da matéria. Então, os órgãos são como os abafadores, né, daquele espírito que está limitado ao instrumento que ele recebeu. Então, essa frenologia eu achei muito interessante para a gente ver como as pessoas daquela época acreditavam que a coisa funcionava. Isso foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, tem um filme que eu já falei até para vocês, Anthony Quinn, acho que a Carmen até assistiu. Né? Essa história parece que é passada da Romênia. Diga aí, você até falou, eu sei, da Romênia. O Anthony Quinn? Anthony Quinn e uma atriz belíssima, não sei se foi a Sofia Loren ou uma outra, era uma atriz italiana também, belíssima, contemporânea da Sofia Loren. Mas qual é a história? Qual é a história? A história de um homem comum, que tem sua família, e quando estoura a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invade lá, ele é levado, ele é obrigado a servir no exército. E ele vai servir no exército, né? E a família dele fica lá, sozinha, né? E passado um tempo, eu sei que a história se passa, um dia ele é levado, né? Ele luta do lado dos nazistas, no exército lá do país dele, né? Então, depois ele é preso, e um dia ele está num tipo de... como se fosse um grande acampamento, ou num campo de concentração, um negócio assim, e tem um cientista lá que é adepto dessa teoria da cronologia, que era a teoria dos nazistas, né? E ele é usado como modelo. E ele bem alemão ele era romeno. E ele é moreno, um romeno moreno forte, né? Então eles medem lá o médico nazista, mede o crânio dele e chega a teoria que o homem da raça pura tem que ter as medidas cranianas dele. E o rosto dele vai aparecer em outdoor, em cartazes. Então, tem uma cena, né, muito triste, até ele obrigou ele a tirar uma foto sorrindo. E ele tira aquela foto sorrindo, né? Sorrindo, e ele não entendia nada, ele era um inculto, mas ele foi utilizado como propaganda nazista para isso. Então, eles medem ele todo, né? Para que ele possa tirar um retrato dele e coloca lá.
fazia propaganda nazista da raça pura com o rosto dele. Eles medem até a face dele. Isso, com o rosto dele. Com os quadros. É uma história muito triste. Eu não sei se é Cláudia Cardinale, tinha uma outra. Ela é muito bonita. E o filme termina ele voltando para casa, a esposa dele também tinha sofrido abuso sexual, acaba tendo... Gina Lollobrigida, não é? Não, a Gina Não, Lollobrigida. não. Acaba tendo até um filho com um cara que faz chantagem com ela, as coisas lá, né? Mas o filme, a característica do filme é isso, vai tratar sobre isso, sobre essa frenologia, que era uma propaganda nazista, né? Para você ver como isso na Segunda Guerra Mundial. Ele media até um nariz. Media tudo, todo a face, o rosto, e ele acaba, né? Inclusive, quando ele termina a guerra, ele está na estação de trem, ele chega de trem e a esposa vem com os filhos, né? Ele tem 4, 5 filhos. Tem um cartaz atrás dele, assim, perto da própria estação ainda, com o outdoor, com o retrato dele. Ele, aquele sorriso assim, não. E ainda a propaganda, né, uma coisa triste mesmo, a propaganda falando, e ele ali na estação, parado com aquele terno, e a esposa vem do lado dele, mostra os filhos dele, todos eram morenos, e um filho lourinho, de 3, 4 anos. E ela diz, esse é seu filho mais novo. E ele sabe o que aconteceu, E ela enfrenta tudo para estar ao lado dele, né? Ele compreende o que ela sofreu, né? E é interessante aquela criança branca destoando das outras crianças, que eram todas moreninhas, que o Antônio Cunha é moreno, e essa atriz também é um pouco morena, né? E aquela criança loura dos olhos azuis, pequenininho ali, que ela não abortou, ela teve o filho, né? Então, eu vou ver se eu acho esse filme. É um filme muito antigo, o Antônio Cunha ainda era bem novo, mas é um filme muito interessante mesmo, e traz essa ideia, né, da tal da raça pura. Então, vamos encerrando aqui, relendo essa questão 373A. Pode, assim, o corpo de um idiota conter o espírito que tem animado um homem de gênio em precedente existência? Ele diz, certo, o gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. Quer dizer, o abuso da inteligência. Quando você abusa da inteligência, você pode, por expiação, um dos motivos, não é o único, ter uma reencarnação com órgãos deficientes. Não tem uma frase de Jesus do Evangelho que diz assim, se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. É melhor que você entre na vida sem um olho do que, né, que esse continue a... Então, está aí. Esse teu olho não é um olho físico, né? Qualquer coisa que você tenha feita que tenha escandalizado a humanidade. Então, a tua inteligência pode ter sido motivo de escândalo para você. Eu vi uma vez a palestra do Haroldo, né? Foi num dia que ele deu uma palestra, e ao final da palestra, um companheiro que lá estava recebeu uma mensagem psicografada que era para o Haroldo. E ele perguntou se podia ler. E o Haroldo disse, pode ler. E o espírito amigo mandou uma mensagem belíssima. E nessa mensagem dizia que hoje ele está cumprindo muito bem com o que lhe foi proposto, que é a divulgação doutrinária do Evangelho, para poder resgatar, reparar os erros cometidos pelo uso da inteligência no passado. Porque nas reencarnações passadas, ele era um homem muito inteligente, de uma vasta cultura, mas usou a inteligência, o dom da palavra, para desequilibrar. Então, o Espírito dizia isso, que ele usou toda aquela inteligência, né? Aquela capacidade de falar, de ser entendido, ele usou, só que ele usou mal, de forma negativa. E hoje, né,
Ele passou, quem conhece a história dele sabe o que ele passou até os 10 anos de idade. Ele só voltou, ele só foi viver com a mãe dele depois dos 10 anos. Que até os 10 anos ele viveu em lares adotivos, em orfanatos. Tá? Que a mãe dele era semi-analfabeta, foi trabalhar na casa de uma pessoa de rica, e lá, com o filho da patroa, acabou engravidando, era totalmente analfabeta. A família não quis a criança, mandou de volta para a roça. A mãe era paupérrima, não pôde educá-lo. E até os 10 anos, mais ou menos, ele viveu em mais de 6 ou 7 lares adotivos. Ia para um lar adotivo, ficava 1, 2 anos, mandava ele de volta para o orfanato. E assim ele ficou. Somente quando ele tinha, parece que 10 anos, que a mãe, que era uma pessoa muito pobre, conseguiu arrumar um emprego e foi procurar o juiz, e o juiz autorizou ela pegar o menino de volta, porque até aquela idade o juiz não deixava, porque ela não tinha, ela morava no interior com a mãe, e era tão pobre, que o juiz não dava o filho para ela, e ele ficava em orfanato, de lar adotivo em lar adotivo. Somente a partir dos 10 anos que ela voltou, ela conseguiu pegar ele. E ele foi educado com muita dificuldade pela mãe, e somente quando ele já era adulto, um advogado, é que a família do pai, vendo, né, o sucesso, é que se aproximou dele. E ele contou a história que o dia que ele foi fazer uma palestra e que o pai, a família tinha mandado para a Europa, né, para ser educado na Europa, para fugir daquilo ali, foi conhecê-lo. Ele já era juiz. Hoje a família frequenta as palestras, vejam a história desse homem. Olha a história desse E homem. ele jovem foi tipo Cefete. Sim, ele sempre foi altamente inteligente. Um espírito altamente inteligente, mas nasceu de uma mulher, uma mãe paupérrima, semi-analfabeta. Olha aí. Então, essa mensagem falava sobre isso. Que hoje ele não veio com limitações físicas, mas veio com todas as limitações sociais e econômicas. Para ele enfrentar tudo isso. Entendeu? Então, e aí ele vai dizer aqui, né, Kardec, a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Olha aí, os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram, e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhes assemelham às algemas que tornam os movimentos ao homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e dos olhos o cego. Então, todo aquele homem que abusa, né, da sua inteligência pode, numa próxima encarnação, ter grandes dificuldades. Então, a gente tem que, resumindo aí, né, o cérebro é o órgão propiciador da manifestação do espírito. É o órgão processador. Do ponto de vista orgânico, o cérebro comanda tudo. Do ponto de vista orgânico, ele comanda tudo. Mas não é o órgão gerador da inteligência. A inteligência é do espírito. O ser inteligente é o espírito encarnado. O funcionamento do órgão, cérebro, pode comprometer a manifestação do espírito. Pode afetar. Não é? Pode afetar. Se o cérebro tem uma lesão, isso pode afetar a manifestação do espírito. Quando o indivíduo é deficiente, significa que o espírito está constrangido, limitado numa estrutura orgânica, num corpo
fisiológica, uma estrutura orgânica fisiológica, ele não está totalmente, esse corpo não está totalmente desenvolvido. Assim, essa estrutura física vai limitar a manifestação da alma, entendeu? Vai limitar a manifestação da alma. Agora, o que nós não podemos fazer é o que a frenologia fazia. Achar que a forma, o tamanho da caixa craniana, dos ossos do crânio, dos ossos da face, vão determinar a tua inteligência. É, por isso, uma pseudociência que já foi deixada para trás há muito tempo, mas que foi utilizada até os anos 40 por vários cientistas. Mas depois foi provado que era uma teoria falsa, totalmente equivocada, né? Então, é a mesma coisa hoje. Nós não temos alguns médicos e cientistas que dizem, né, que afirmam que quando uma criança nasce, me faltou o nome, né, com cérebros sem desenvolvimento, qual é o nome que dá mesmo? Anencéfalo, não tem nada a aprender, aquele espírito? E a gente sabe que não é por aí. Se é um anencéfalo. Não, aquele corpo tem um cérebro diminuído, ou não tem um cérebro, ou tem um pouquinho. Mas isso não quer dizer que o espírito seja sem cérebro, sem mente. Por que será que esse espírito passou por essa prova de gerar um corpo com uma grave lesão cerebral, né, que eles chamam de anencéfalo? Isso não tem nada a ver. Isso não vai dizer que esse espírito é mais ou menos inteligente. O corpo tem limitações graves. Então, são teorias que eram abraçadas até hoje. Tem alguns aí que ainda falam isso, né? Mas totalmente superada, né? E você vê que Kardec traz, mesmo com a ciência da época, pregando algumas coisas assim, ele traz isso, né, para a gente discutir. Tanto que, encerrando na questão 374, na condição de espírito livre, tem o idiota, o deficiente, consciência de seu estado mental, estando livre, desdobrado, frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Então, ele bota aqui, são prova e expiação. Pode ser uma prova, como pode ser uma expiação. Então, estando o espírito desdobrado, ele tem consciência, muitas vezes. A não ser que o espírito esteja muito desequilibrado. Mas, na maioria das vezes, ele tem consciência de que aquilo ele está passando por expiação, uma prova. Tá? Então, gente, semana que vem, dia 14... Não, gente, dia 14 nós não vamos ter, porque eu vou ter que estar no Rio, então nós não vamos ter a aula, dia 14 de agosto. Dia 21, 375. Botem a data aí. 21/8/23. Então, dia 21/8, nós vamos estudar a questão 375, tá bom? Eu sei que é um tema um pouco assim, pesado para alguns, mas são questões que a gente tem que estudar, porque nós trazemos ainda algumas, né, às vezes, né, infelizmente, algumas ideias meio equivocadas sobre esses assuntos, né? Então, a gente tem que estar sempre tocando, falando, esclarecendo esse assunto. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião do estudo do Livro dos Espíritos. Daqui a pouco vamos ter aqui a Ivone do Amaral Pereira, mas eu queria, nesse momento em que nós estamos reunidos, né, fazendo esse estudo, elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, essa oportunidade fantástica para nós de estudarmos esses temas e afastando essas sombras, esse lixo, né, que às vezes a gente ainda traz da ignorância por certas questões, para que a gente possa mudar até o nosso
vocabulário. Porque às vezes a gente, para ofender alguém, chama de cretino e de idiota. Não é? Então a gente ainda usa essas palavras como forma de agressão, sem perceber a responsabilidade disso, porque são irmãos deficientes. Então, eu acho que eu quero ofender alguém, então vou chamá-lo de deficiente. Então, vou usar o termo. Então, a doutrina nos ensina isso. Mudar, quando é para mudar tudo, comportamento, vocabulário, né? Vocabulário. Que pensamento. Pensamento, comportamento, vocabulário, né? Tudo isso mostra a nossa pouca evolução. Então, Kardec nos traz essa oportunidade. E eu também quero, nesse momento, aproveitar essa oportunidade, que estamos todos vibrando aqui, porque recentemente desencarnou um amigo nosso, um conhecido nosso aqui de Petrópolis, alguém que eu sempre via com muita alegria, né? Esse companheiro chamado Eduardo Santa Rita. Ele desencarnou, ainda um jovem, né? Então, eu quero aqui, nesse momento, pedir a Deus, pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que envolvam esse nosso irmão Eduardo Santa Rita, com a tua misericórdia, Senhor, fortalecendo seu espírito, equilibrando suas energias e auxiliando esse nosso irmão no retorno para casa, que é o plano espiritual, a nossa verdadeira casa. Que ele receba o nosso abraço, o nosso carinho, um beijo no coração, na certeza de que deixa saudades e que pedimos também pela família, que a família também seja parada. E que esse irmão saiba que ele, enquanto esteve aqui entre nós, ele foi querido, ele foi respeitado. Então, nós pedimos a Deus que o abençoe, que o ampare, e que esse nosso irmão possa aproveitar agora essa oportunidade para reequilibrar suas energias, rever seus valores, e assim, Senhor, caminhar novamente, buscando uma melhora, essa melhora que todos nós estamos buscando, porque é a renovação moral tão necessária para todos os espíritos. Que o Pai nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, gente, nós vamos dar uma paradinha aqui, quando daqui a pouco a gente retorna para os nossos estudos, tá bom?